Olá, sejam todos e todas bem-vindas à nossa segunda microaula do conteúdo de Sociologia, da disciplina de Sociologia. Então, na aula de hoje, nós vamos trazer como foco o segundo grande pensador da sociologia, que é o Émile Durkheim. E o Émile Durkheim, ele traz um conceito muito importante para todos nós, que é o conceito de fatos sociais. Então, o que são fatos sociais? Né? São essas coisas todas que acontecem, que fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte da sociedade, desde a formação, né, do nosso núcleo ali familiar, né, até a formação de uma sociedade mais organizada, não é? Mais é, institucionalizada, como é o caso do Estado. Então, quando falamos em fatos sociais, são todas essas ações coletivas que envolvem o homem e essa dinâmica diária, essa dinâmica social. O Emile Durkheim, então, ele coloca três pontos muito importantes sobre os fatos sociais. Primeiro, eles são externos às pessoas. Nós vamos ver esse conceito da externalidade, porque são acontecimentos sociais que independem de eu querer ou não, não é? Então, quando eu estou é, vivenciando um momento em que eu sou contra a vacinação, né? Então, assim, eu estou sendo contra a ciência, mas a vacina ela é uma necessidade para todos, não é? Então, assim, não adianta eu me colocar nesse lugar, porque os fatos sociais, eles estão aí, quer dizer, melhor dizendo, né? Eu não poderia ser contra, eu sou contra a pandemia, não é? Eu sou contra a globalização, não ela de fato acontece, independe da minha vontade, não é? A natureza dos fatos ela é coercitiva, sim, ela significa que a gente é obrigado a submeter um determinado ordenamento, e isso implica em pena, implica até em exclusão e punição social. E os fatos sociais, eles são generalistas, quer dizer, eles atingem a todos, né? E não apenas determinados grupos, determinadas pessoas. Então, quando nós falamos então de fatos sociais, né? E aí eu estou colocando cala a boca já morreu, porque eu vou dar um exemplo logo mais sobre isso. A gente está percebendo aí, né? Todas essas coisas que acontecem no mundo social. Então, relacionado à organização do trabalho, à urbanização da sociedade, à estruturação de um ensino, à mudança de hábitos, de hábitos alimentares, né, de hábitos sociais, né, a própria organização do sistema jurídico através de leis. Então, isso tudo acontece nesse mundo social. Então, são fatos sociais. E aí, um fato social, para que ele serve? Ele serve, então, para, digamos, organizar, normatizar a vida em sociedade. Então, para Durkheim, quer dizer, a sociedade ela está acima do meu desejo, da minha vontade, não é? Portanto, nós vivemos de acordo com normas gerais, não é? Para ter um bom convívio social. Então, só reforçando, esses três conceitos básicos do Durkheim em relação aos fatos sociais. Primeiro, a coercitividade, então, força que os fatos têm sobre o indivíduo nos obriga a submeter a regras, as normas, valores, leis, não é? A essa questão generalista, porque os fatos são coletivos, atinge a todo mundo, a qualquer grupo social, né? Então, não existe uma lei para uma pessoa, né? Não existe uma norma religiosa para uma pessoa, não existe uma educação específica para aquela pessoa, a educação ela é uma grande composição para todos, né? Então, existe a que nós chamamos de exterioridade, né? Os fatos, eles sempre acontecem fora do indivíduo, porque são padrões estabelecidos fora do indivíduo, para além do indivíduo, não é? E assim eles se consolidam. Então, as línguas, por exemplo, né? Eu não invento uma língua, não é? A moda de cada época, às vezes eu não dito a moda eu sigo, né? Um determinado padrão, né? A questão dos uniformes, né? Os uniformes eles não colocam dentro de determinadas funções sociais, não é? Então, o meu uniforme vai dizer isso.
as regras de etiqueta, de como eu devo me comportar, como eu devo me relacionar, a questão da cordialidade, são exemplos de fatos sociais. Então, eu quero trazer para vocês uma questão que está lá no nosso exercício, na nossa atividade 2, se não me engano, que é a questão do desafio. O sentido coletivo prevalece sobre o sentido individual. E ali, naquele desafio, pede para, por favor, né, apontem, identifiquem na história recente do país um fato e pegue esse fato, identifique qual grupo que está envolvido, né, e qual o impacto desse fato na sociedade. Eu vou trazer dois fatos. Um fato já aconteceu há um determinado tempo, que foi um fato do panelaço, quando a presidente Dilma foi no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, ao fazer um discurso na TV, houve ali uma campanha para fazer um grande panelaço, não é? E ali houve um certo desapontamento, né? Houve um certo constrangimento, né? Com aquele panelaço, porque as pessoas estavam protestando, estavam inconformadas, não é? Naquele momento, não é? E aí, o que, que a gente viu? Então, naquele momento, a presidente pedia paciência, ó, gente, ó, paciência aí com a crise, né? Então, houve aquele panelaço no país inteiro, né? O que a gente viu depois foi o ministro Cardoso dizendo, olha, a gente, né, o governo não está tão constrangido assim, porque não se pode sentir constrangido quando a manifestação é democrata, quando a manifestação é de um coletivo. Então, foi o que nós estamos vendo. Então, o fato foi o panelaço. O que a gente percebe aqui, que grupo que foi que estava sentindo afetado, quer dizer, eram pessoas que estavam afetadas por uma crise, né, vários segmentos sociais, não é? E aí, o que, que aconteceu? Isso foi 8 de março. Em maio, ela tinha que fazer um novo pronunciamento, que era o Dia do Trabalho. Então, ela preferiu, então, para evitar essa situação, ela preferiu o discurso do Dia do Trabalhador ser feito através das mídias sociais e não mais pela TV. Ela, de uma certa forma, evitou, né, um outro barulhaço, né, através, né, desse constrangimento que fez com que mudasse a forma daquela comunicação. O outro exemplo que eu quero trazer, agora mais recente, o Cala a Boca já morreu, não é? Isso aconteceu agora, num grande festival de música internacional em São Paulo, né? Que foi o Lollapalooza, né? E aí você percebe que ali vários artistas manifestaram seu descontentamento com o atual governo, com o governo Bolsonaro. Então, vocês estão vendo aí uma faixa, viram vários artistas fazendo comentários. Então, o que, que a gente percebeu? No primeiro momento, como houve essa manifestação política no festival, então um partido do presidente entrou com ação no Tribunal Superior Eleitoral, proibindo, falando que aquilo ali era uma propaganda eleitoral. Houve, então, um grande movimento, né? A partir daquilo ali, as pessoas falaram, peraí, isso é censura. Por quê? Esse é um evento privado, particular, que eu escolhi, e ali eu tenho o direito de me manifestar. Então, houve esse grande movimento do Cala a Boca Já Morreu, com todos os artistas participando e sendo denunciado essa questão da censura, né? O que aconteceu? Então, houve essa liminar que proibia essa manifestação, ela foi revogada, porque ela estava totalmente na contramão do que se propunha. Então, do que se propõe um país democrático, né? Um país em que as pessoas possam se expressar livremente. Então, esses dois exemplos, eles apontam para a identificação de fatos sociais, o que é que aconteceu. Um foi um panelaço, não é? O grupo envolvido foram, né, vários segmentos sociais, né?
E o impacto desse fato na sociedade foi exatamente a não mais usar a mídia televisiva, né, no caso, para fazer pronunciamentos. A mesma coisa aconteceu. Qual foi o fato do Cala a Boca Já Morreu no Lollapalooza? Né? Foi exatamente, era um festival internacional em que estava ali várias um público mais variado possível, de vários segmentos da sociedade, né? E qual foi o impacto? Aquela proibição que se tinha de censurar as manifestações, de ser contra o governo, elas tiveram, então, que ser anuladas porque elas era inconstitucional, né? Essa forma dessa proibição. Então, dessa forma, a gente pôde trabalhar de forma rapidinha aqui com vocês nessa microaula sobre os fatos sociais. Então, até o próximo encontro. Um grande abraço.